boa tarde ou boa noite, né? Meu nome é Beatriz Mamigonian, eu sou professora do Departamento de História aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e integrante do Instituto Cadila. O livro que eu gostaria de recomendar nesse maio, Rebelião Escrava no Brasil, do professor João José Reis. O subtítulo é História do Levante dos Malês em 1835. Quero falar da importância desse livro no campo da história e especificamente da história da diáspora africana. Esse livro, essa edição que o João costuma chamar de Malêzão, é de 2003. Originalmente esse livro foi publicado em 86, já foi uma revisão da tese que ele defendeu em Minnesota. Depois, em 93, com uma versão para o inglês também revisada. Então, João foi continuando na pesquisa sobre a revolta dos malês e a presença africana na Bahia e continua hoje com outras contribuições. Por que eu trago esse livro para recomendar? Porque ele é um marco na historiografia brasileira no que diz respeito à presença africana, ao entendimento da presença africana no Brasil, que antes dele os historiadores e as historiadoras não se preocupavam com tanta minúcia nos africanos de primeira geração, nos africanos que tinham chegado, na diferença entre africanos e filhos e netos de africanos chegados, que viviam no Brasil. E ao enfocar africanos de lá para cá, né? O João é um dos pioneiros nisso. Ao enfocar africanos, abre-se toda uma outra dimensão para o entendimento não só da cultura entre as pessoas escravizadas, as pessoas libertas e das mobilizações políticas, mas um entendimento muito mais complexo do cenário brasileiro do século XIX. O Brasil, apesar da memória ter apagado, hoje a gente estuda com muito mais densidade, o Brasil era umbilicalmente ligado ao continente africano. Dos 12 milhões de pessoas transplantadas forçadamente do tráfico, o Brasil recebeu mais de 40% deles. E esse livro enfoca um episódio no século XIX que é muito marcadamente ação de africanos. O que o João nos conta? A Revolta dos Malês, que aconteceu em janeiro de 1835, foi um episódio que foi rapidamente debelado, mas um episódio que serviu, teve muita repercussão, porque ele serviu para uma repressão muito séria dos africanos, tanto na Bahia quanto depois no resto do Brasil. E usa o episódio do Levante para abrir o foco sobre a escravidão na Bahia, a vida das pessoas escravizadas, das pessoas libertas, sobretudo em Salvador, na cidade, e também as formas de articulação para resistir à opressão, tanto pelas pessoas escravizadas quanto pelas pessoas libertas. O interesse em África, né, o interesse por África no Brasil, data primeiro de antropólogos. Livros pioneiros com essa atenção é o livro do Nina Rodrigues, publicado póstumamente em 1932, Africanos no Brasil. Naquela época, então, final do século XIX, quando ele escreveu, começo do século XX, se fazia uma distinção bastante genérica entre africanos bantus, relativos ao sul da África, e africanos sudaneses, que seriam do norte. A historiografia mais recente, né, dos anos 80, 90, mas sobretudo dos anos 2000 para cá, já faz muito mais detalhe, já trata com muito mais minúcia essa presença africana no Brasil. E um desses principais trabalhos, então, inspiradores, é o trabalho do professor João Reis. Que tipo de detalhe a gente tem, né? O livro é baseado numa documentação muito extensa
mas o núcleo dessa documentação é o processo policial e judicial que derivou da repressão à revolta. E esse processo, então, se apoia em uma coleta gigante de testemunhos, de muitas pessoas presas e também as que testemunharam em geral, para poder identificar quem tinha participado e quem era quem na revolta. Então, João usa esse grande inquérito para identificar que dentre as pessoas escravizadas e libertas que participaram da revolta, não era uma representação equilibrada de toda a população escravizada e liberta da Bahia, da população negra. Sobretudo, as pessoas nascidas no Brasil, os chamados crioulos, não participaram da revolta, não tinham nada a ver com aquilo e não ficaram sabendo e não se envolveram. Mas entre os africanos, os que realmente se envolveram eram os chamados nagôs e, em pequeno número, também os alçás, mas, sobretudo, nagôs islamizados. Então, gente de fala de língua iorubá que vinha se treinando e se articulando em círculos em que se aprendia a ler, a escrever e a ler o Alcorão. Essa documentação de polícia permite identificar os círculos em que eles se reuniam, nem todo mundo fazia parte dos mesmos núcleos, mas consegue identificar vários núcleos que se reuniam nas casas de alguns desses líderes, que de dia eram trabalhadores portuários ou ganhadores pela cidade e de noite se juntavam para socializar e também para tramar, né, a resistência em torno de ensinamentos muçulmanos. Essa documentação permite identificar que eles frequentemente se viam como diferentes na cidade, alguns tinham escarificações nos rostos ou eles usavam abadás ou outros sinais de identidade étnica. E, no fundo, a pesquisa, que sempre tem limites, porque as pessoas foram coletadas também muitas coisas escritas que às vezes eram como cadernos de alunos, mas outros eram como rezas. No fundo, a pesquisa tem alguns limites porque as pessoas não deixaram um manifesto, não falaram para além dos testemunhos deixados por escrivão. Então, das pessoas simples, algumas alfabetizadas, outras não tanto, mas desses trabalhadores, a gente não tem outro tipo de registro, a não ser esse feito pela polícia. O grande historiador João Reis consegue operar nesse caso, espremer muito essas fontes e analisá-las à luz do que se conhece sobre as regiões de onde eles vieram. Muitos deles provinham das guerras em torno do reino de Oió. Era um fluxo migratório que tinha aumentado o volume de nagôs chegando na Bahia justamente nas 2 primeiras décadas do século. Então eles tinham coisas em comum e assim tramaram a revolta, planejando se libertar e conquistar espaço, né, no que eles chamavam de terra de brancos. O que eu quero dizer com isso? Eu recomendo muitíssimo o livro do João Reis, A Rebelião Escrava no Brasil. Vou mostrar a capa de novo. Não se deixem assustar pelo tamanho do livro, que tem 600 páginas. É um livro extremamente bem escrito e muito legível, muito refinado. Mostra a pesquisa muito refinada, é um livro muito acessível. Não só a historiadores. Eu recomendo especialmente porque ele consegue demonstrar a interligação entre as reivindicações de trabalhadores que tinham essa identidade étnica e religiosa em particular, e como essa identidade étnica e religiosa permitiu para eles organizar uma maneira de resistir à opressão que eles sofriam na Bahia naquele começo do século XIX.
foi tão importante o movimento deles que, como eu falei, teve uma repercussão gigante que fez com que muitos libertos tivessem que sair do Brasil, foram forçados a se deslocar, né? Porque os libertos não podiam mais morar na Bahia, várias legislação de repressão. Muitos foram presos, alguns foram mortos, mas o medo que os africanos Minas, chamados Minas, fora da Bahia, o Mina Nagô, a associação deles como revoltosos repercutiu no resto do Brasil, e mesmo quando eles estavam no Rio de Janeiro, quando alguns foram vendidos para o Rio de Janeiro, os africanos Minas no Rio de Janeiro eram entendidos como muito trabalhadores e também com tendência à resistência e à revolta. Uma das pessoas cuja trajetória ficou marcada pela pecha de africano Mina revoltoso foi Luiz Gama. Ele, quando foi vendido pelo pai, ele que já tinha nascido livre, filho de uma liberta, vendido da Bahia para São Paulo, acabou não sendo revendido, né? Porque era um jovem homem negro baiano. Ao não ser vendido, ele acabou sendo acolhido por pessoas que estudavam direito e ele se tornou uma pessoa que aprendeu direito nessa socialização e, como um advogado autodidata, depois passou a defender pessoas escravizadas em vários tipos de situação. Luiz Gama atuou em São Paulo em torno do começo da década de 60. Em 1864, ele era amanuense de polícia, então escrivão na polícia em São Paulo, e dali para frente ele atua como advogado em muitas causas de pessoas escravizadas e se torna uma referência no abolicionismo, até falecer em 1882. Então, Luiz Gama vinha da Bahia e, pelo menos na fama, levava esse legado dos escravos baianos revoltosos.